Hoje nós temos uma noite mais do que especial, porque para todo pastor, para todo líder, o nosso maior desafio é formar pessoas. E até os que a gente forma são discípulos, a gente não tem tanta certeza que vai conseguir romper. Mas a gente não pode parar de desistir. Nós não podemos parar de acreditar que Deus levanta pessoas. E a gente fica feliz que hoje nós temos também um culto de missões, mas nada melhor do que no culto de missões receber os novos obreiros desta casa. Aleluia. Pessoas que esperaram 3 meses, 6 meses, 1 ano para estar nos ajudando na obra missionária. E todo curso de obreiro, eu sempre falo com eles assim: vocês precisam escolher alguém, uma pessoa, uma mulher, um homem, uma criança, um adolescente, que são referência ministerial para vocês. Então, amado, quando você pensar em parar, pense. Tem muita gente que olha para mim e tem em mim a referência de homem e de mulher de Deus. Se eu parar, muita gente para. Você tem ciência dessa responsabilidade? Isso não é uma responsabilidade pastoral, é uma responsabilidade de quem aceitou Jesus como Salvador. O que nós fazemos é levantar seguidores para andar atrás de Jesus e imitá-lo em... E como que eles vão imitar se não tem uma referência? Então, antes de nós chamarmos cada homem e mulher que vai nesta noite receber o diploma de novo obreiro da nossa congregação, eu vou chamar os padrinhos primeiro. Foram as pessoas que eles escolheram como referência, Angelina e Camila. Pode parar com a água por enquanto. Vocês podem tomar o lugar de honra de vocês lá. Isso. Deixa o Clay agora se virar aí, ele vai de um lado, vai de outro. Ele está novinho ainda. Antes de chamar, nós vamos chamar os padrinhos ou as madrinhas espiritual de cada um destes irmãos. Amém ou não amém? Amém. Podemos dar uma salva de palmas e glorificar o Senhor? Então eu quero chamar aqui a madrinha Ana Júlia. Cadê a Ana Júlia? Receba com as palmas. E com as palmas nós vamos receber o obreiro Juan Luca. Aleluias. Pode aumentar. Vamos chamar o padrinho agora, Nelson Xavier, no nome de Jesus. Você está estranhando, Nelson? Só tem onça de Nelson aqui, oi. Escolheram você. Batizou mês passado. Vamos chamar o formando Christian Felipe. Glória a Deus. Tira uma foto aí para a Júlia. Quero chamar a madrinha missionária Juliette e Sabrina Vocês vão entregar para a formanda Camila Generoso, a nossa nova obreira. Quero convidar agora a madrinha diaconisa Maria de Jesus. Ela vai entregar o certificado para a obreira Maria Lina Alves.
Vou chamar o padrinho, Pastor Ricardo, conhecido como eu mesmo. Vou entregar o certificado para a obreira formana Brenda Rodrigues. Quero chamar a madrinha Tainá Renson e o missionário Alex. Irão entregar o certificado para a obreira Lavínia Vitória. Chega mais pro meio aqui, ó. Isso. Quero chamar agora os padrinhos Tiago e Paplini. Vou entregar para o nosso obreiro formando Francis Vieira. É você mesmo, Francis? Tem outro não, meu irmão? Os padrinhos Tiago e Angelina. Calma, Tiago, calma. Vocês também foram chamados e convocados para entregar para a obreira Angelina Souto. Quero convidar a obreira Renata. Ela é a madrinha da obreira formanda da noite, Sabrina dos Santos. Quero convidar agora o diácono Fernando Santos, juntamente com a obreira Renata, com a obreira Sabrina, para entregar o certificado para a obreira formanda Renata dos Santos. Quero convidar a missionária Karine de Jesus. Ela é a madrinha da obreira formanda Fernanda Cristina. Chama o Jonas na portaria lá, senão acho que ele não me escuta não, por favor. Escuta? Escuta, Disseu. Não, mas deixa ela lá. Vou falar mais alto. Deixa ele por último, né? Ele já está descendo? Então ele está me ouvindo, hein? Tá na portaria não, né, Jonas? Vamos receber o evangelista Jonas. Ele é o padrinho do obreiro formando Ademir Francisco. Quero convidar agora o presbítero José Mateus e a missionária Nilza. São padrinhos da obreira Edna Aparecida. Isso. Glória a Deus. Exalte o seu com as palmas, amém, igreja? Em nome de Jesus. Quero convidar todos vocês aqui no nome de Jesus. E eu passo a palavra para a irmã Sabrina, a oradora da turma. Vem todos aqui à frente no nome de Jesus. Pode ficar em cima do púlpito, por favor.
Cumprimento a igreja com a santa paz do Senhor Jesus. É com profunda gratidão e um coração transbordando de alegria que me coloco aqui nesta noite tão especial para representar meus irmãos e irmãs da turma de obreiros. Hoje, celebramos não apenas uma conclusão, mas o início de uma nova jornada em nossas vidas espirituais. Um caminho de serviço, dedicação e compromisso com a obra do Senhor. Caminho este que escolhemos não por vaidade ou reconhecimento, mas por obediência àquele que nos chamou com amor eterno. Agradeço primeiramente a Deus, nosso Pai Celestial, por sua infinita misericórdia, por sua graça que nos sustentou até aqui e pelo privilégio de sermos instrumentos vividos do seu reino, vivos do seu reino. Que cada passo nosso seja guiado por seu Espírito Santo e que em tudo possamos glorificar o seu nome. Aos nossos queridos pastores, a Genaro, pastor Ricardo, nossos sinceros agradecimentos, homens de Deus, escolhidos e capacitados para nos guiar com sabedoria, amor e zelo. Suas palavras, orações, ensinamentos e exemplos deixaram marcas eternas em nossos corações. O Senhor os usou poderosamente para nos preparar e nos edificar, e somos eternamente gratos por isso. Aos familiares, líderes e amigos que sempre nos apoiaram em oração, com palavras de ânimo, com presença e paciência. Vocês também são parte dessa conquista. Obrigada por acreditarem no chamado de Deus em nossas vidas. E aos meus amados irmãos e irmãs de turma, não parem, continuem firmes. A seara é grande e os obreiros ainda são poucos. Mas o que aqui estão foram chamados, escolhidos e preparados para uma grande missão. Que sejamos obreiros fiéis, humildes e cheios do Espírito Santo, servindo com amor, com dedicação e com temor ao Senhor. Que esta noite fique marcada em nossa memória como o dia em que dissemos ao Senhor: eis-me aqui, envie-me a mim. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Pode ficar aí. Deu até vontade de formar também, viu? Nossa Deus. Fique sobre os teus pés. Leva isso para a vida de vocês. Nunca é sobre ninguém. Sempre é sobre Ele. Se olharmos para Ele como alvo, o que acontece em nossa volta não nos para. Pelo contrário, nos impulsiona a querer mais. Nunca é sobre ninguém. Sempre sobre Ele. Estenda as tuas mãos para cá. Vamos orar pela vida de cada um destes novos obreiros. Senhor, aqui estão os teus filhos, que suportaram o tempo determinado pela congregação, de espera, não foram precipitados, não pressionaram, mas entenderam o tempo acertado, entenderam o kairós de Deus. E esse tempo chegou para serem usados nos ministérios direcionados desta congregação, para que através deles o teu nome seja exaltado e glorificado. Nós oramos e nós pedimos ao teu Espírito Santo que, assim como a Sabina disse, que eles sejam cheios do teu Espírito, que não venha, meu Pai, olhar as dificuldades ou as adversidades que virão ao longo da caminhada, mas que eles entendam que o negócio deles não é com os homens, mas é com quem o chamou. E quem o chamou não unge cabeça errada. Quem o chamou é o Senhor. Então fortaleça, capacita e sustenta cada um deles nesta nova jornada, neste novo desafio, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Exalte o seu coração, palmas no nome de Jesus. Pode tomar o assento de vocês. Meu muito obrigado. Você que tem o teu dízimo, a tua oferta, você vai segurar na tua mão agora. Você está vendo aí na sua frente, nessa cadeira, tem um QR Code aí? Sim ou não? Sim ou não? Se você quiser agora devolver o teu dízimo, a tua oferta via Pix, você só aproxima a sua câmera desse QR Code, você consegue agora, bem rapidamente,
dizimar e ofertar na casa do Senhor. Então, assentado mesmo, mas não disperso, você vai orar, pedir a Deus, juntamente com o nosso obreiro Ademir, para que a unção de Jeová Jiré esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família. Ore ao Senhor. A paz, meus amados. Meus amados, eu quero dizer para vocês que a partir do momento que eu conscientizei que o dízimo é uma forma de gratidão por tudo que Deus fez nas nossas vidas, a minha vida foi alcançada em todas as áreas pela mão poderosa de Deus. Aquele que for dizimar e ofertar, por favor, levante o dízimo e a oferta, em nome de Jesus Cristo. Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E agradecemos também, Senhor, pelo privilégio de poder estar aqui, Pai, ofertando e dizimando na sua casa. Meu Deus, o Senhor é dono do ouro e da prata, mas a tua obra necessita, Pai, do dízimo e das ofertas de todos. Pai amado, aquele que ainda não oferta, Pai, por falta de emprego, que o Senhor abra as portas dos empregos, Pai, para todos eles. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e te louvamos, porque o Senhor é bom o tempo todo. Glória nós te damos, Pai, porque o Senhor é digno de toda honra e toda glória. Aleluia. Amém. Aquele que for ofertar, por favor, traga no altar do Senhor. Aleluia. Aleluias. Amém, irmãos? Pode ligar, pode ligar. Fique atento agora ao aviso de toda a nossa programação nessa semana. Amém? Pode soltar o Jornal da Amarelinha.
Glória a Deus. Amém, irmãos? Então, você já está por dentro. Só uma pequena correção. Nós iremos reunir lá no final do 11 às 17h30, não às 17. Amém? 17h30. Conto com a tua colaboração lá no nome de Jesus para fazermos um culto abençoado. Sábado agora, irmãos, nós temos um relógio de oração. Glória a Deus. Quem gosta de orar, diga aleluia. Diga glória a Deus. Nós teremos um relógio de oração na igreja, no templo antigo. Nós vamos começar lá de 7 da manhã e vamos até 8 da noite. 13 horas ininterrupta de oração. A igreja aberta para você orar. Qual é o propósito, pastor? Para Deus dar à igreja um coração misericordioso. Para Deus trazer um avivamento sólido para a nossa congregação. Para não deixarmos sermos contaminados pelo espírito da fofoca, da mentira, do engano, da divisão e da feitiçaria gospel, que é a fofoca junto com o julgamento. Então nós iremos orar de 13 horas. Então a igreja toda está convidada. Escolhe um horário desse daí, das 13 horas, para você orar conosco, junto com teu filho, com a tua esposa, no templo antigo, das 7 horas da manhã, encerrando às 20 horas, 13 horas de oração. Você e a tua família é o nosso convidado, amém? Vamos receber com as palmas, irmão David, quer dar um aviso de agradecimento pelos pais da reunião de sexta-feira, amém? Boa noite, igreja, paz de Jesus. Eu venho aqui em nome da liderança dos jovens, todos os jovens que são inclusos, né, nessa liderança. A gente vem agradecer por cada pai que teve um tempo ali, né, dado pra gente, atenção a gente. Muito obrigado pelas opiniões que vocês deram. Eu acho que foi muito produtivo para nós. Eu e a Débora, a gente estava conversando depois da reunião. A gente viu que foi muito produtivo para a gente. O que a gente pode fazer para melhorar? O que a gente pode fazer para ajudar os filhos de vocês? Né? A gente pôde ali estar discutindo um pouquinho do que a gente, né, Edivaldo? A gente tem disposto para ajudar os filhos de vocês. Eu acredito muito que a geração que o povo fala que é uma geração acabada, nós da igreja Casa de Oração e Cura Divina, a gente pensa diferente. A gente pensa que é uma geração avivada, uma geração cheia do Espírito Santo. Se hoje o seu filho ele está cabisbaixo, ele está desanimado, só creia. Creia e permaneça fiel, porque eu creio que nós trabalharemos juntos, nós venceremos. Eu queria agradecer você, pai, que não pôde vir também. Infelizmente, houve ali uma falta de comunicação, né, entre o nosso ministério, o Ministério de o Papo de Homens, que teve o mesmo horário. Mas eu creio que, em nome de Jesus, a gente vai manter fazendo essas reuniões. E eu espero você que não veio nessa reunião, que venha na próxima reunião, a gente possa trabalhar junto. Porque junto com Cristo nós sabemos que nós somos mais fortes, nós venceremos. Queria agradecer também todos os jovens que teve ali no sábado na célula. Foi uma bênção. Uma célula que podemos falar do que nós possamos usar de estratégia, pastor, para vencer e para construir os muros que o inimigo vem tentando destruir, né? Baseado em Neemias. Agradecer cada jovem que teve à disposição, o ânimo, a alegria, né? Jovens que eram fechados no culto de jovens que eram fechados a conversar com a gente, estava ali animado, estava brincando, estava divertindo. E eu agradeço você por ter escolhido a boa parte, a melhor parte, que é adorar ao Senhor. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Queria convidar a obreira Brenda aqui à frente, mesmo assentado, coloca a mão sobre o teu coração. Ela estará juntamente com a igreja, orando pelo teu projeto de vida. Você tem um sonho para 2025, amém? Então ore com fé no nome de Jesus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Quem aqui tem um sonho, um projeto de vida, coloque-se de pé, mesmo assentado no seu lugar. Vamos orar a Deus. Soberano Deus e eterno Pai, aqui te apresentamos, ó Deus amado, nosso projeto de vida, ó Deus. Projeto esse que primeiramente nasceu no seu coração, Deus amado, Deus santo, e depois no nosso, ó Deus. Que nós, ó Deus amado, Deus santo, não venhamos desistir no meio do caminho, ó Deus amado. Ó Deus, que o Senhor esteja à frente, nos guiando, ó Deus, nos mostrando o caminho que devemos seguir, ó Deus amado. Deus, renova nossas fé, meu Pai amado, no nosso deitar, no nosso levantar, Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai, nós te agradecemos pelo que o Senhor já tem feito em nossas vidas e pelo que há de fazer. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém.
Obreira Renata, no nome de Jesus. Estenda as mãos na direção ao bairro Dom Pedro I. Adianta só nós orar se nós não vamos para a rua, irmãos? Adianta, igreja? É por isso que domingo o nosso culto é na rua. Rua 3 até a Praça do Dom Pedro. Se vir todo mundo que está aqui, nós vamos fazer bastante barulho, não vamos? Então, orando pelo bairro é também praticar o que nós oramos. É ser uma igreja fora de 4 paredes. Então, profetiza que esta cidade, profetiza que cada morador, junto com a obreira Renata, já foi alcançado com a misericórdia do Senhor. A paz do Senhor a todos, irmãos. Vamos orar. Senhor Deus e eterno Pai, nós te glorificamos, nós te exaltamos, porque sabemos, Jesus, que o teu nome tem poder. Deus, vai alcançando, Senhor, esse bairro. Encontra, Senhor, os jovens que estão perdidos, famílias que estão destruídas. Entra dentro de cada casa, Jesus, com o teu poder. Entra, papai, com a tua graça, com a tua misericórdia, com o teu amor. Alcança, sim, Senhor, os nossos vizinhos. Alcança, Deus, com conversão. Alcança, Senhor, com cura. Alcança, Senhor, com paz. Que todos sejam alcançados pelo poder que há no nome de Jesus. Nós confiamos, Jesus, no poder que há na oração. Nós confiamos, Pai, que clamando o Senhor alcança, que clamando o Senhor atende, que clamando o Senhor liberta. Em nome de Jesus, nós consagramos, Senhor, o nosso bairro em tuas mãos. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Pode sentar sobre o teu lugar. Queremos conhecer aqueles que nos visitam pela primeira vez. Pode vir aqui o pessoal da consolidação, no nome de Jesus. Amém. Camila, Angelina, pode vir aqui no nome de Jesus, junto com o Clay. Deixa a água para depois aí agora. Mais importante agora é os visitantes. Isso, entrega a água aí e pode parar por enquanto. Isso, pode parar com a água. Num frio desse, o pessoal está bebendo água, hein? Meu Deus, irmãos. As irmãs não estão parando aí, não, hein? Em casa eu tenho certeza que é 2 horas na Netflix, a boca até seca, mas não levanta aqui. Misericórdia. Vem para cá no nome de Jesus. Isso. Pode ficar uma do lado de lá. Isso. Estão pegando hoje o jeito, né? Aqui a formatura é assim, já vai trabalhando. Tem alguém desse lado aqui que nos dá a honra de estar pela primeira vez na nossa congregação? Primeira vez. Como é o teu nome, irmã? Fabiana. E o nome da jovem? Júlia. Quem convidou Fabiana e Júlia? A Lavínia. Deus abençoe, Lavínia. Bom te ver. Bom ver o Juliano aí. Bom te ver, meu amigo. Sempre uma honra, viu? Roberto. Deus abençoe. Como é o nome da criança? Eu esqueço. O Gabriel. Agora eu esqueço mais não. Mais alguém desse lado, primeira vez? Amém. Tem alguém desse lado que pela primeira vez nos visita aqui no nome de Jesus? Amém. Como é o teu nome, jovem? Samuel. Quem te convidou, Samuel? O Marquinhos? Marquinhos, tem que te dar um beijo, hein? Tá vindo toda quarta, foi na célula sábado, traz visitante hoje. Meu irmão, aí, chapéu no futebol já não estava lá. Parabéns, Marquinhos. Deus abençoe, Samuel. Tem mais alguém primeira vez? Como é o teu nome, jovem? Samira. Quem convidou você, Samira? Quem? A Gislaine. Islaine. É isso mesmo? Liz. Obrigado, Ziane. Lislaine. Deus abençoe. Tem mais alguém primeira vez? Estou vendo aqui, irmã Amanda. Bom te ver, Amanda. Olhou assustada, né, Amanda? Bom te ver aí. Cadê os meninos? Tá aí? Tá lá embaixo, né? O Huguinho, sempre uma honra. Cadê o baiano? Ah, tá aí. Estava te procurando. Bom te ver aí no nome de Jesus, viu? Tem mais alguém primeira vez, irmãos? Amém? Não mais? O Sérgio. Deus abençoe, Sérgio. A esposa está aí também? A esposa está aí, não? Fiquei sabendo que teve uma festa bacana para você lá, hein? No sítio. Próxima vez convida a gente também. A gente é filho de Deus também, viu, Sérgio? Mas bom te ver aí, meu amigo. É brincadeira. Você que é visitante, primeira vez, fique sobre os teus pés. Vem cá, obreiro Franci. Você que é visitante, fique sobre os teus pés. Você que está aqui pela primeira vez. Isso. Antes de orarmos por ele, como é que nós falamos, igreja bem forte? Por esses visitantes?
Glória a Deus. Pode ficar em pé, pode ficar em pé. Vamos falar mais forte para eles, irmãos? Sejam bem-vindos. Exalta a Deus pela vida deles, amém? Pode ficar em pé. Obreiro França vai fazer uma oração pela vida de todos vocês. Por aqueles também que estavam sumidos, vieram hoje. Que Deus venha fortalecer vocês. Ore com a igreja, Obreiro França. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos orar pela vida de cada visitante nessa noite. Soberano Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, Pai, por mais uma oportunidade, Pai, de estar na tua casa, por cada visitante, Pai, nessa noite. Nós colocamos, meu Deus, a vida de cada um deles, Pai, nas tuas mãos, Pai. Ah, meu Deus, que não há outro lugar para ele nos encontrar, Pai, a não ser, Pai, a presença do Senhor, meu Deus. Por isso, desde já, Pai, nós oramos e te agradecemos e te louvamos para o louvor e honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Obrigado, França. Deus abençoe. Exalte o seu com as palmas. Amém, igreja? Amados, nós vamos para a oração intercessória e a partir do nosso primeiro domingo do mês de junho, culto Santa Ceia, vai ter uma... Como é o nome lá, Fernando? Daquele negócio que você falou? Caixinha lá? Vai ter uma urna escrita ali, pedido de oração. Se você quiser que ore por alguém, você vai chegar, vai escrever o nome da pessoa, vai pôr na urna. Na hora da oração pelo projeto de vida, nós iremos também fazer a oração intercessória. Amém ou não amém? Então, se você quiser oração, nós não vamos mais perguntar no microfone. Nós vamos pegar a urna e os nomes que tiver na urna, nós iremos orar. Na segunda-feira vai orar de novo, no círculo de oração, e após o círculo de oração nós iremos queimar. Amém ou não amém? Então vai aproveitando que hoje é o penúltimo dia. Quem quer oração, levante a mão deste lado. Kennedy. Amém. Rejane. Natália. Amém. Ana Júlia. David. Denison. Margarida. Júlia. Pela sua vida? Amém. Pela sua avó? Amém. Elaís. Disseu. Lorena. Amém. Sâmia. Irmã Silvaninha. Antônia. Zé Madaleno. Edson. Priscila. Helenice. Amém. Fabiana. Alexandra. Samuel. Lidiane. Amém. Tiago. Yuri. Sua família. Alguém desse lado deseja oração? Juan. Seus alunos. Clara. Amém. Raquel. Nájila. Arthur. Fernando. Santana. Irmã Maria. Eugiane. Irmã Marli. Sua mãe. Fabiana. Marina. Pabline. Dayana. Amém. Eduardo. Amém. Marcinha, bom ver você aí. Deus abençoe, bom ver vocês, viu? Nelson. Daiane. Irmão, levanta aí, Daiane. Pode levantar. Não, você está sentado. Você é pequenininha, sentado, não vai te ver, não. A irmã Daiane, ela pediu para avisar a igreja de utilidade pública. Quem quiser fazer curso técnico gratuito, procure ela, viu? Ela tem a senha. Tá bom? Balança a mão assim, Daiane. Isso, essa é a irmã Daiane aí, ó. Obrigado. Irmã Efigênia. Irmã Daniele. Amém. Fernanda.
Davi. Amém. Rafael. Quem? Daniel. O Dani da Gleice. Rapidinho, meus irmãos. A Gleice pediu para a gente continuar orando, intercedendo, mas o quadro clínico está bem melhor, viu? Já está drenando o pulmãozinho dele. Inspira cuidado, mas a oração de quarta-feira da igreja aqui fez Deus operar um milagre, viu? Mas continua orando. E tem uns tipos de crente que eu vou falar com você, viu? Da vergonha da gente ser crente. A Gleice com o menino lá, fazendo transfusão de sangue e perguntando: quem que vai ficar na salinha, Natália? Eu estou preocupado. Tem uns crentes que eu vou falar, é fora de sério. Tem que agradecer a Deus todos os dias. Brian. Sonara. Da Gleice. Amém. Gabriela. Huguinho. Eu estou falando Huguinho porque é só assim que eles te chamam. Amém. Irmão Jones. Agora não esqueço mais não. Mas o Huguinho também é carinhoso. Cadu. Amém. Essa criança aí, para quem? Para quem, garotão? Quem? Cleiton. Clay. Lei. Ele é advogado? Lei? Ah, o apelido é Lei. É cada coisa, viu? Nós vamos orar, garotão. Marina, acertei. Mariana, acertei. Amém, Mariana. Para quem, jovem? Sua família. Irmão Davidson. Amém. Irmão Vanderlei. Para você mesmo? Amém. Irmã Vânia. Amém. Amém. Mais alguém desse lado? Bom te ver, viu, Arthur? Tinha sumido, hein? Bom ver você. Deus abençoe a tua vida. Para quem, Lavínia? Amém. Vem cá, Edna. Nós iremos orar pela tua família, pelo Douglas, pelo passamento da sua mãe, para que Deus venha trazer conforto e talento para todos os familiares. Renata. Amém. Sabrina. Amém. Fique sobre os teus pés, igreja. O irmão Juan vai orar. Para quem, Clay? Maria está viajando. Para quem, Camila? O Miguel. E vamos orar pelo Flávio também. Oremos ao Senhor juntamente com o irmão Juan, no nome de Jesus. Eu cumprimento os irmãos da Santa Paz do Senhor Jesus. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor Deus, eterno Pai, meu Deus, o Senhor sabe, meu Pai, o motivo, meu Pai, que os irmãos pediram oração. O Senhor conhece, meu Pai, o que essas pessoas, meu Deus, elas vêm passando. Neste momento, meu Pai, nós te pedimos, meu Pai, que o Senhor entre com a tua providência, que o Senhor entre, meu Pai, com a tua obra, meu Pai. Se está necessitando de cura, meu Pai, que o Senhor entra com cura. Se está necessitando de paz, meu Pai, que o Senhor entra com paz, meu Pai. E que o Senhor, meu Deus, alcance, meu Pai, todas essas pessoas, meu Pai, que elas sejam, meu Pai, renovadas, que elas sejam alcançadas, que elas sejam fortificadas, meu Pai. O Senhor sabe, meu Pai, o que elas vêm passando, meu Pai. E eu creio, meu Pai, e eu profetizo, meu Pai, que elas vão ser curadas, vão ser alcançadas, vão ser renovadas, meu Pai. E que a tua obra, meu Deus, ela seja feita sobre a vida dos teus filhos, meu Pai, de todos aqueles, meu Pai, que pedimos oração, em nome de Jesus, e graças a Deus. Eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Amém, irmãos? Quero convidar aqui a obreira Fernanda. É a preleitura da noite. Você pode glorificar o Senhor com as palmas, irmãos? No nome de Jesus. Eu falei assim no curso de obreiro. Quem vai orar pelo quê? Aí isso tudo fica, né? Eu não quero orar por nada. Eu falei, quem vai ficar por último vai pegar o desafio maior. E ela caladinha, ela quietinha. Ficou por último. Mas quando eu falei, você vai pregar, obreiro bom é isso aqui. Eis-me aqui. Estenda as tuas mãos para cá. Vem cá, obreira Edna. Você vai orar pela vida da Fernanda, para que Deus venha usá-la de uma forma poderosa em nossas vidas. Ore ao Senhor. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém? Gostaria que os irmãos dessem a mão, fazendo isso. Poderoso Deus, eterno Pai, Senhor, que o Senhor vai, Senhor, em providência, Senhor, dessa palavra, ó Pai, que vai entrar no coração, Senhor, na mente, Senhor, de cada um, que através dessa palavra, Senhor, seja liberta
cura, Senhor. Ó, Pai querido, Pai amado, que o Senhor vai, Senhor, capacitar a minha irmã Fernanda, Senhor, porque assim que ela, Senhor, usar a Tua palavra, Senhor, que vai haver mudança, transformação, Senhor. Assim, Senhor, o Senhor sabe, Senhor, a cada um que está aqui, Senhor, cada um que precisa, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, assim seja. Amém. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Quem aqui está feliz com o Senhor? Estou até meio rouca, que foi tanto glória, pastor, que a voz até está dando uma falhada. Mas quantos de nós já fomos abençoados aqui nessa noite, né? Pela presença do Senhor. Mas o Senhor ainda tem um pouquinho mais reservado para você. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias lá no livro de Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15, versículo 11. Uma passagem bem conhecida. Quem achou, fala amém. Quem achou, fala misericórdia. Glória a Deus. Lucas 15, versículo 11. Amém? Glória a Deus. E disse, um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele já gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos e apacentar os porcos. E desejava saciar o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. Porém, ninguém lhe dava nada. E, tornando em si, disse, quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado seu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para seu pai, quando ainda estava longe. Viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. Correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, e vestiu, e pondo-lhe um anel na mão, e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o. Então comamos e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. Glória a Deus. Pode se sentar. Amém. Eu fiquei com esse desafio essa noite. E uma coisa eu te falo, meu querido, mesmo com medo, vai, faz. Porque Deus é quem nos capacita, né? É Deus quem nos ajuda. E é sempre muito bom nós termos desafios durante a nossa caminhada, né? Fazemos coisas que nós não temos costume de fazer. Deus, assim, pela sua misericórdia, Ele nos usa. Mas essa noite nós temos uma história aqui, uma parábola, de 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai, dai-me a parte dos bens. O que esse filho fez? Ele pediu para o pai dele metade ali dos seus bens. E naquela época, né, e até hoje, a gente só dá as coisas para os filhos quando a gente morre, né? Por mais que tem muito pai dando em vida para não dar problema. Mas, geralmente, se reparte o que tem
quando morre. E o pai, ele repartiu e deu a ele a parte da fazenda. E esse filho, ele foi embora ali, ele ajuntou tudo e partiu para uma terra longínqua, uma terra longe, e desperdiçou todos os seus bens, vivendo perdidamente, gastou tudo o que tinha, né? A palavra aqui ela é rápida, mas eu creio que deve ter passado o tempo, né, pastor? Ele ali foi viajar, gastou os seus bens, tudo, fez tudo de errado, tudo que ele podia fazer, gastou tudo que tinha. Enquanto de nós, muitas das vezes, estamos dentro da igreja e nós queremos ir para fora para aproveitar, né, a nossa vida e viver uma vida diferente daquela que Jesus nos apresenta. Uma vida diferente daquilo que Jesus nos dá dentro da casa do Pai. Mas nós queremos experimentar, né? Nossa curiosidade, o nosso almejo, o nosso coração, o nosso anseio, né? E às vezes nós estamos dentro da casa do Pai, nosso coração está longe da presença de Deus. Nós estamos dentro da igreja, orando, agradecendo, bendizendo, mas o nosso coração não está ali fazendo conforme nós temos que fazer. E a palavra de Deus fala que ele, havendo gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome. E ele começou o quê? A padecer necessidade. Imagina a cabeça daquele rapaz. Nossa, eu estou aqui passando fome. Eu perdi tudo, eu tinha tudo na casa do meu pai. Nós temos tudo que nós precisamos na casa de Deus, vindo de Deus, irmãos. E muitas das vezes nós não damos valor. Nós não damos o devido valor para aquilo que Deus nos dá. Nós não prestamos atenção. Nós viemos, nós oramos, nós louvamos, mas nós não doamos verdadeiramente o nosso coração para Deus. E Deus está aqui presente para nos dar tudo de bom e do melhor, mas nós procuramos lá fora, às vezes, coisas que nós temos que procurar aqui dentro. Coisas que nós temos que buscar na casa de Deus. E ele começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos naquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. Ele procurou de tudo para fazer. Tudo quanto é emprego, tudo que ele podia fazer, mas olha o que sobrou para ele. Apacentar porco. Apacentar porcos. Foi a única coisa que sobrou. E no versículo 16 fala, e desejava saciar o seu estômago com bolotas que os porcos comiam, porém ninguém lhe dava nada. Quem aqui já passou fome? Eu já passei fome. E é muito ruim. É muito ruim você querer comer algo e não ter. O seu estômago, a sua cabeça, você quer comer, mas você não tem o que comer na sua casa. Imagina ele olhar ali, porco é fedorento, né, meu irmão? Chiqueiro é fedorento, é um lugar mal cheiroso. Mesmo se você limpar ali todo dia, fazer tudo bonitinho, ele fede. Imagina ele no meio daquela porcaria, no meio de tudo aquilo ali, e ele almejar comer comida de porco. Né? Muitas das vezes é uma comida mal cheirosa, é um resto ali de legume, é um resto de coisas ruins, que às vezes a pessoa dá, e ele almejar comer aquilo, e ele não poder comer aquilo. Aquilo era ruim, era fedorento, mas ele não podia comer. Imagina só o sentimento no coração dele. Meu pai tinha tudo. Meu pai tinha as melhores comidas. Meu pai tinha pessoas me servindo, pastor. Às vezes ele nem precisava de pegar as coisas e ir os servos lá cuidar dele, mas ele desejava comer naquele momento bolotas, comida de porco. E no 16, que eu já li, ele desejava comer, né, as bolotas. 17, e tornando em si, quando os jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pareço fome, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. O que é que ele teve? Ele teve uma atitude. Eu vou me levantar. Meu irmão, se levante. Tenha uma atitude na presença de Deus. E irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu
e perante ti. O que aconteceu, meu querido? Ele se arrependeu. Ele se arrependeu. Nós pecamos, nós erramos, mas nós também podemos nos arrepender. Glórias a Deus. Todo pecado tem uma consequência. Ele ficou ali desejando comer as bolotas dos porcos, mas teve um momento que ele se arrependeu. Ele se arrependeu. No 18, 19. Já não sou digno de chamá-lo de teu filho. Faze-me como um dos jornaleiros. Ele teve humildade quando ele encontrou ali com o pai. Ele não queria voltar para o lugar que ele estava. Ele podia ser um empregado. Faze-me de um dos seus servos. Ele teve humildade. E nós precisamos de ter mais humildade na presença de Deus. Nós precisamos de deixar Deus nos usar da forma que nós precisamos ser usados. Há algum tempo, eu perdi uma oportunidade para Deus. Eu falei, Deus, eu queria contar um pouco de mim para as pessoas. Porque às vezes nós conversamos com pessoas dentro da igreja e a gente não imagina o que a pessoa passou na vida dela. A gente não imagina o que a pessoa já viveu. E várias vezes eu conversando com o pastor Ricardo, até comentei isso com a Angelina, nós conversamos e ele falando sobre berço cristão. Não é verdade, pastor? Porque às vezes a gente fala tanto de Deus, né? Mas eu não nasci num lar cristão. Eu fui a primeira pessoa da minha casa que foi para a igreja, por tanto sofrimento que eu passei. E aos 9 anos de idade, 9 para 10, eu já tinha uma mentalidade de uma pessoa que tinha 15 anos de idade, de tanto sofrimento, irmãos, eu passei. A minha irmã tinha acabado de nascer, eu tenho apenas uma irmã. Meu pai, ele usou drogas durante 22 anos. Durante 10 anos, ele usou crack. E eu passei uma vida muito ruim. E dentro da minha casa, apanhando, minha mãe apanhando, sofrendo. E eu comecei a ir para a igreja com uma vizinha. Uma vizinha começou a me chamar para ir para a igreja. Vendo o sofrimento ali que eu me encontrava na minha casa, que eu era uma criança, mas eu sofria muito. Minha mãe também. E eu comecei a ir para a igreja. E aquilo ali, para mim, pastor, era a melhor coisa. Eu queria ir para a igreja. Aos 10 anos de idade, eu queria ir para o culto. E tinha escola bíblica dominical, eu estava lá. Tinha culto, eu estava lá. Tinha trabalho com criança, eu estava lá. Tinha trabalho de jovem, eu estava lá. Porque aquilo ali, para mim, a igreja era um lugar de paz. A igreja, ela precisa de ser um lugar de paz para a sua vida, meu querido. Você tem que querer vir buscar a Deus. E não somente vir marcar presença. Você tem que vir querer buscar libertação, buscar salvação para a sua vida, para a sua casa. E ali eu comecei a adorar o Senhor. E comecei a bendizer. E foi passando o tempo, pastor, passando o tempo. E nisso a minha mãe, ela desejou vir à igreja comigo. Eu chamava todo dia, mãe, vamos no culto. Vão no culto, mãe. Vamos no culto, porque lá tem um Deus que transforma. Lá tem um Jesus que liberta. E lá, só lá, que nós vamos conseguir restaurar a nossa casa. É só lá que tem a salvação. Porque já tinha vindo de tudo, meu querido, lá em casa e não tinha dado certo. Tem coisas que é só Jesus que vai consertar na sua vida, meu irmão. Tem coisa que é só a presença de Deus que vai chegar e vai trazer libertação. E nisso a minha mãe, ela foi na igreja. E ali tem todo um processo, né? Mas minha mãe se converteu, pastor. Ela aceitou Jesus. E ali, mais um pontinho, mais uma pessoa. Ficou um pouquinho mais fácil. E nesse decorrer do tempo, com muito esforço, muito sacrifício, passamos por muita dificuldade. Satanás se levantou, mas nós não paramos de ir na casa de Deus. Tinha dia que meu pai falava, se vocês voltar, essa casa vai estar toda quebrada. Eu e minha mãe ia para a igreja. Quando chegava, a casa estava toda quebrada, meu irmão, mas a gente tinha ido no culto. E quando você vai na igreja com toda dificuldade, Jesus, ele te dá uma alegria que nem você consegue explicar. Jesus, ele consegue mudar a sua mente. O problema está ficando. Mas Deus, eu estou indo para a sua casa, eu estou indo te louvar, eu estou indo te buscar. E durante todo esse tempo, meu pai se converteu para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Se passou vários anos
E ele aceitou Jesus. Deus o livrou das drogas. Chamei ele para vir aqui hoje. É que eu queria contar com eles presente aqui. Eu acho que eu nunca falei assim, público da minha história. Mas ele tem uma congregação hoje. Meu pai é pastor, gente. Meu pai hoje ele é pastor para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Ele está à frente de uma congregação. Ele tem defeitos, tem falhas, mas está fazendo a obra. Jesus Cristo te chamou, meu irmão. Ele te chamou para fazer a obra. Hoje formou um monte de obreiros aqui, ó. Eu estou com medo aqui em cima, mas eu estou fazendo a obra. Quando Deus te chamar, vai. Vai, não retrocede. Põe a sua mão no arado e vai. Que Jesus, ele faz, meu querido. Ele faz através da sua vida. Só que no decorrer desse caminho aí, pastor, sabe o que aconteceu? Eu me desviei. Eu me perdi. E hoje eu sou um filho pródigo que retornou para a casa do pai. No meio do caminho, meu irmão, eu me desprendi. Glórias a Deus. Eu quis experimentar as coisas boas que o mundo me oferecia. As coisas que estavam lá de bandeja. Vem, Fernanda, vem. Vem que aqui é mais legal. Vem que aqui é bacana. Não é não, meu irmão. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Você está aqui dentro da igreja, Satanás está tramando contra a sua vida. Não esqueça disso. Que você está aqui buscando, se fortalecendo na presença de Deus. Amém? E nesse meio do caminho eu me desviei. Eu sofri. Eu passei por uma depressão muito grande, que eu quase morri. Porque Satanás veio para matar, roubar e destruir. Mas, lá na frente, Jesus, meu querido, ele tem os escolhidos dele. Lá no fundinho eu sentia que Deus não tinha me desamparado. Fui eu que deixei ele, mas Jesus nunca me deixou. Às vezes você está aqui hoje visitando a igreja, você não é nem cristão, mas dentro de você tem algo que fez você vir aqui. Isso é promessa de Deus se cumprindo da sua vida, meu querido. Você não veio por vir, não. Hoje nós deixamos coisas lá, nossa casa. Nós estamos aqui nos dedicando um tempo ao Senhor. Oh, Deus, o Senhor é maravilhoso. E nesse meado de tempo eu me desviei, eu aproveitei outras coisas que não era para fazer, mas Jesus sempre me lembrava. Fernanda, você é minha. Fernanda, eu estou aqui, Fernanda. Mas chega um momento, meu querido, que nós pecamos tanto, nós não ligamos para nada, que o Espírito Santo de Deus ele se afasta da nossa vida. E ele deixa a gente cair e se estrepar todo ali, para a gente aprender que é na presença de Deus que nós temos que ficar. Eu queria contar isso para você nessa noite, que Jesus Cristo, ele sempre me falou, Fernanda, fala do que Jesus fez na sua vida. Às vezes, meu querido, não é você falar de você, mas é falar do que Jesus fez. É do que Jesus libertou, você está entendendo? É do que Jesus, ele transformou na sua vida. Fale de você para as pessoas. Olha, Jesus, ele fez isso na minha vida, ele me transformou, ele me libertou, ele me curou de uma doença, ele me curou das drogas, ele me curou da depressão. Todo mundo aqui tem um testemunho para dar, amém? Fale disso para as pessoas, que através disso pessoas vão se converter. Glórias a Deus. Versículo 20. E levantando-se foi para o seu pai, quando ainda estava longe. Viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo-lhe, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. 21. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno mais de ser chamado o seu filho. 22. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa e vestiu, e pondo-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. Jesus aqui, através desse pai, trazei depressa a melhor roupa. Aquele pai, eu imagino que ele estava orando de noite para o filho dele. Oh, meu Deus, traz meu filho de volta. Meu filho está lá fora.
morrendo. Aqui tem tudo de bom para ele, mas mesmo assim, ele quer ficar lá fora. Assim é Jesus conosco, meu querido. Às vezes nós estamos lá fora. E Jesus está como advogado ali, intercedendo por nós. Salva meu filho, traz meu filho para sua casa. E se nós estamos aqui hoje, é pela misericórdia de Deus. Esse pai deve ter ficado durante muito tempo pedindo a Deus que trouxesse o seu filho de volta. Imagino que estava ali tudo separadinho. E no momento que seu filho retornou, ele trouxe as melhores coisas para o seu filho. Ele matou um bezerro cevado, aquele mais gordinho, que está ali sendo engordado ali, para fazer uma festa para o seu filho. Assim é Jesus, meu querido, ele tem o melhor para te oferecer. Às vezes nós buscamos lá fora outras coisas, mas aqui dentro Jesus tem o melhor para nos dar. E trazei o bezerro cevado e matai-o, então comamos e alegramo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. Se imagina aquela festa. Todo mundo se alegrando pelo filho que retornou para a casa do Senhor Jesus. Oh Deus, levante sobre os seus pés. Oh Pai, eu trouxe aqui, Deus, a Tua palavra. Oh Deus, muitas das vezes nós nos afastamos, Deus, da Tua presença. Nós deixamos de cumprir, Deus, aquilo que o Senhor nos colocou para fazer, Pai, mas o Senhor, com a sua infinita misericórdia, o Senhor nos traz de volta. Oh, Pai, em nome de Jesus Cristo, levante a sua voz em oração. Levante a sua voz em oração e comece a adorar o nome do Senhor Jesus. Oh, Pai, muitas das vezes nós estamos lá fora, Jesus com o nosso coração lá fora. Oh, Senhor, mas o Senhor quer mais de nós aqui dentro da casa do Senhor Jesus. Oh, Pai, continua, Pai, fortalecendo, Deus, os teus filhos. Fortalecendo, Pai, a tua igreja. Fortalecendo, Deus, as nossas vidas. Nos sempre trazendo de volta, Pai, para a tua casa. Oh, Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus. Que nós possamos, Deus, nos alegrar. Que nós possamos nos regozijar na tua presença. Oh, Pai, que nós possamos, Deus, nos dedicar, Pai, cada vez mais para a tua obra. Que nós possamos, Deus, nos dispor, Deus, o nosso coração, dispor, Deus, da nossa vida, dispor, Deus, em nome de Jesus Cristo, do nosso tempo, para fazer, Pai, a tua obra, a obra, Deus, na sua casa, Jesus. Porque nós viemos aqui, Pai, para te adorar, para te glorificar, para bendizer o teu nome, Jesus. Porque, Deus, o Senhor é grande. O Senhor é grande, Jesus. O Senhor é grande, Jesus. A sua infinita misericórdia. A sua infinita misericórdia, Jesus. O Senhor é grande, Deus. A alegria de toda a terra. Declare ao Senhor. Grande é o Senhor em que nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Nós nos prostramos, Jesus. Por isso diante nós nos prostramos, Deus, diante da sua presença. Queremos o teu nome engrandecer. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, do santo monte.
nossa vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tudo em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Só a igreja, queremos o teu nome engrandecer. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Irmãos, eu agradeço pela oportunidade, agradeço a Deus por hoje estar aqui, nessa casa de oração e cura divina. É a igreja do Senhor que me acolheu e eu sou muito grata por isso. E a igreja, meu irmão, ela te dá liberdade para você trabalhar, né, pastor? E nós nos formamos hoje, você que tem vontade, meu querido, de trabalhar para o Senhor Jesus. A igreja precisa, né, pastor, de obreiros compromissados pela palavra, que trabalha e não dá trabalho, que nós aprendemos isso no curso. Então, se disponha, porque quando nós trabalhamos aqui, nós não lembramos de lá de fora, a gente foca aqui dentro, ó, trabalhando para o Senhor Jesus, trabalhando para o Senhor. Amém? Glorifica o Senhor pela rica oportunidade. Glória a Deus, aleluias. Agora eu entendi que ela ficou por último de propósito, tá vendo, França? Fala para o seu irmão assim, é tempo de voltar. Se você nessa noite está aqui, querido, e quer aceitar Jesus como teu Salvador, vem cá à frente, nós queremos orar pela tua vida. Ouvindo essa palavra hoje, e você quer entregar sua vida para Jesus, hoje, nós oramos por você. Se você nessa noite que aqui estava afastado, um dia já esteve no Santo do Santo, mas hoje está andando por caminhos tortuosos, queremos orar pela tua vida. Pode vir à frente se você tem esse desejo. Aceitar Jesus como teu Salvador ou reconciliar. Essa é a oportunidade que Jesus te dá. Vai ficar até quando comendo lavagem de porco? Vai ficar até quando no chiqueiro? Sem que Jesus tenha algo grande para a tua vida. Talvez você um dia já ministrou, louvando, pregando, dançando. Olha para suas mãos aí. Está fazendo o que parado? Está fazendo o que parada? E para com isso, não é culpa de ninguém, não. A culpa é só sua. É você que não quer. Mas como a Fernanda pregou, toma uma atitude hoje e vem fazer o que Deus te chamou. Diga para o teu irmão assim, domingo, 5h30, no final do ônibus, 51h30, nós vamos fazer um grande culto para que o céu saiba, o inferno também, que São José da Lapa é do Senhor. Erga tuas mãos para o alto nessa noite. 20h33. Que Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua casa. Porque se Deus é por nós, agindo Ele sobre a tua vida, tudo você pode. Exalta eles, vai em paz, em nome de Jesus. Porque nós queremos engrandecer o nome do Senhor.
queremos o teu nome engrandecer. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Tenha uma semana próspera em nome de Jesus. Pai, paz. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.